Olá, eu sou a enfermeira Sandra Valesca, tá? Coordeno a equipe de amamentação da maternidade escola. E hoje nós estaremos fazendo um bate-papo, né? Uma roda de conversa com os profissionais de suas vivências com aleitamento materno e suas gestações. Ok? Teremos a nossa enfermeira Elaine Vieira como moderadora. Pode dar início a apresentar a sua equipe, a nossa equipe, né? Olá a todos. Esse bate-papo, né, com as nossas colegas da maternidade, nossas colegas de equipe, é para mostrar para todos os nossos seguidores que os desafios da amamentação eles se apresentam para qualquer mulher, até aquela mulher que trabalha, vive, respira a amamentação. A gente vai conversar com as minhas colegas do apoio diário no alojamento, na UTI, no CO, a Natália Rocha e a Denise. Elas são doulas, estão vivendo praticamente a mesma fase com seus bebês na introdução alimentar, seguem amamentando. E a Vânia Trinta, a nossa responsável técnica pelo banco de leite, que teve essa bela experiência há 15 anos atrás. Então, meninas, vamos começar o nosso bate-papo. Denise, fala para a gente como é que foi a sua entrada no mundo da maternidade. Bom dia, queria agradecer o convite. E, bem, foi meu primeiro filho, minha primeira gestação. Eu tive um parto domiciliar planejado, onde a minha gestação foi muito tranquila. Eu tive um pré-natal onde eu acessei muito informações prévias sobre a amamentação. Isso fez total diferença, mesmo enfrentando os desafios e dificuldades, mas isso foi um ponto crucial para mim. E a história do parto, o trabalho de parto foi tranquilo, não teve intercorrências. Eu pude vivenciar a hora ouro, tão importante depois para o estabelecimento da amamentação. Então, meu bebê foi no contato pele a pele assim que nasceu, foi amamentado ainda na primeira hora de vida, né? Então, nesse primeiro momento, as coisas fluíram bem, né? A gente não teve nenhuma dificuldade, né? E o que eu pontuo da gestação em si é a informação prévia. Eu acho que essa é a principal ferramenta que a gente tem nesse momento, né? Então, nesse sentido, o apoio institucional ele faz total diferença, né? Como você faz esse pré-natal e como esse assunto é abordado durante a gestação. Para depois, as coisas foram fluindo, e aí, quando passa ali primeiro 7 dias de vida, tem a apojadura, foi a minha primeira dificuldade, né? Então, quando eu tive a apojadura, eu tive febre, tive 3 dias de febre, precisei procurar uma consulta, né, de emergência, e tive que fazer um manejo maior com a mama, e aí foi o primeiro momento em que eu precisei, de fato, da intervenção de um profissional de saúde, de ajuda técnica. E aí eu recorri à rede de apoio aqui da maternidade, né, que é o meu local de trabalho. Então, tive esse privilégio, essa sorte, e aí mesmo à distância, trocando mensagens de WhatsApp ali, qualquer hora do dia e da noite, as meninas estavam sempre disponíveis, orientando, enfim, buscando também comigo como a gente podia resolver aquela situação da melhor forma possível, né? Então, na apojadura foi onde eu enfrentei minha primeira dificuldade na amamentação. Depois a coisa se estabeleceu, né? Então, quando chegou no momento do retorno ao trabalho, eu me vi novamente com uma questão da amamentação em si, porque primeiro a separação, né, que a gente precisa se afastar do bebê pela primeira vez, de fato, embora a gente retorne aqui já com 180 dias, pelo menos, né, nos primeiros 6 meses de vida, a gente consegue ficar em casa, mas ainda assim houve todo um movimento da minha parte, da minha família, para a gente começar a fazer um treinamento em casa. Eu dava pequenas saídas antes, durante o dia, me ausentava 2, 3 horas, não mais que isso, para observar o comportamento do bebê, conseguia armazenar o leite, né, fazer a ordenha, enfim, e se adequando, né, para esse retorno, e trabalhar a parte emocional, que eu acho que é o que pesa mais para a gente, que é essa separação, a angústia de não conseguir tirar o volume de leite, porque o bebê está em casa, com você está mamando.
Então, eu ia tirar o leite que, depois que ele mamava, eu vou tirar um pouquinho para ver se eu já conseguia armazenar, e ela tirava 10 ml de leite, né? E aquilo me causava um desespero, porque eu falava, nossa, eu vou voltar daqui 15 dias e o meu filho não vai ter o que comer, né? Tive que iniciar a introdução alimentar faltando uns 15 dias para ele completar os 6 meses, né? Então, foi exclusivo, mas a gente ainda trabalha a frustração, porque profissional de saúde, principalmente, é apegado a tempo, a essa coisa da literatura mesmo. Então, 6 meses para a gente não são 5 meses e 29 dias, são 6 meses. Então, mesmo que eu tivesse que começar a introdução um dia antes de completar 6 meses, isso para mim seria uma questão para se trabalhar, né? Então, e aí vem outra dificuldade, foi fundamental, mais uma vez, a rede de apoio, de forma geral, mas a rede de apoio técnica nessa parte do profissional de saúde fez toda a diferença. A Elaine, que foi uma super parceira, amiga, todas as meninas, mas a Elaine ficou mais em contato comigo. Ela comprou potinho para mim, porque eu tinha dificuldade de sair. E ela, não, olha, vou comprar esse pequenininho, né, porque é mais fácil para descongelar depois, e para você também não ficar naquela ansiedade de ter que encher um pote de 400 ml, você enche um de 100, 150, e deu super certo. Então, assim, ter essa troca, essa orientação, saber que você tem com quem contar, e que, para mim, né, essa é a minha história, que, apesar dessas dificuldades, que nem foram as dificuldades que a gente sabe que, né, que isso é de acordo com cada realidade, de cada mulher, da sua subjetividade, eu tinha uma certa tranquilidade de saber que aquilo que estava acontecendo comigo era nada mais que a adaptação dos processos e das fases da maternagem, né? E aí eu voltei para o trabalho, enfim, né? E aí a cada momento a gente vai lidando com outras questões. Hoje meu filho está completando hoje, aliás, 1 ano e 5 meses, e de Amaru, e continua amamentando. E aí hoje eu cheguei aqui conversando com a Elaine, buscando também estratégias. Aí me ajuda para o desmame noturno, porque está ficando difícil, estou ficando cansada, enfim. A cada fase você se depara com novos desafios, novas dificuldades e adaptações que a gente precisa ir fazendo, né? E aí, nesse processo todo meu, enfim, o que eu gosto muito de pontuar é pensar que o sucesso e o insucesso na amamentação não depende única e exclusivamente da mulher e do bebê que estão vivenciando. Sempre bom lembrar que são dois personagens, né, nessa história, e não só um bebê, né, como culturalmente a gente precisa desconstruir isso, que a atenção é sempre muito voltada para a saúde do bebê, que de fato né, é muito importante, mas a gente tem na outra ponta uma mulher que tem as suas necessidades, que precisa ser cuidada, né? Então, a mulher que amamenta precisa desse cuidado para que a amamentação possa fluir. Não é um processo, é natural, mas não é simples, por vezes ele é doloroso, é muito subjetivo, cada mulher tem a sua realidade, cada família a sua realidade. Então, a gente precisa considerar tudo isso quando a gente fala de amamentação, né? A gente tem os manuais, a gente tem evidência científica, mas a gente também tem que pensar nas adaptações e o que é possível para cada realidade, né? Então, eu trago isso muito comigo na minha experiência, né? Como eu vivenciei isso, e o apoio, a rede de apoio nos níveis institucional, do ambiente de trabalho, que para mim meio que são, né, coisas que se fundem, né, pela instituição que a gente trabalha e o local de trabalho que me apoiou, e na minha rede doméstica, né, na minha comunidade, de ter esse apoio, que é o que faz a coisa engrenar, né? A gente ser cuidado e ter esse tempo, essa tranquilidade, essa energia física e mental, emocional, para amamentar, sobretudo para além dos 6 meses, né? A gente fala muito da amamentação exclusiva, mas a gente tem aí 2 anos ou mais. Isso é uma coisa muito particular de cada família, de cada mulher, de cada bebê, né? Enfim, e no mais, eu prezo muito pela autonomia, né? Então, eu acho que o pacote todo
da ajuda que eu recebi, das orientações, de poder ter acessado informações já no pré-natal, e depois tudo que se construiu, né, até o dia de hoje, é isso que eu acessei, essas ferramentas que eu acessei é que me empoderaram para eu poder também ter as minhas tomadas de decisão, porque não existe regra, não vem com manual, o filho não vem com manual, a maternidade não vem, tampouco a amamentação, né? Tudo que engloba esse universo. Então, a gente ter essa autonomia para também poder falar, olha, agora eu preciso respirar, considerar tudo isso, eu sei o que fazer, e pensar o que para mim, para o meu filho e para a minha família, né, é o melhor, e eu posso adaptar da melhor forma possível, não ficar se julgando, não se cobrar, não achar que a gente pode dar conta de tudo o tempo todo, não é assim, né? A gente tem uma pessoa para cuidar também, né? A gente vira mãe, a gente perde um pouco a identidade, as pessoas falam, é a mãe do Amaru. Eu não tenho nome, às vezes, né? As pessoas esquecem que existe a Denise. Então, eu acho que o mais bonito de tudo, da amamentação, depois que você vivencia e você consegue enfrentar os seus obstáculos e ela se estabelece, é você pensar nesse processo como um processo de autogestão mesmo, né? Eu estou me gestando a minha vida, e tive autonomia e as ferramentas para fazê-lo. Bom dia. Só checando se o microfone está funcionando. Bom dia, eu sou a Natália. Quero agradecer também pelo convite, dessa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre a nossa história, né? Eu acho que depois da gente vivenciar isso, a gente acaba trazendo muito a nossa história na nossa prática, né, diariamente, com as mulheres que a gente atende, mas é importante assim que isso fique registrado, né? Porque eu acho que esses relatos podem ajudar muitas pessoas. Bom, a minha gestação, ela não foi uma gestação planejada, então foi uma surpresa para todo mundo, para mim. No período da gestação em si, eu tive que aprender a me adaptar. Era uma coisa que eu não esperava, não é que não fosse uma coisa, não era que era indesejada, mas a mulher sofre mudanças, né, nesse período, e foi um período de adaptação para mim, de novas limitações, de coisas que eu achava que eram limitações e não eram. Então, eu passei também esse período da gestação muito preocupada com a questão do parto, de como seria, né? Idealizando bastante isso. Na verdade, não de uma forma romantizada, mas por já trabalhar com isso há bastante tempo, eu sabia exatamente o que eu gostaria de vivenciar, o que eu não gostaria. Então, foi um período onde eu passei pensando bastante sobre a questão do parto, né? E uma das coisas que, para mim, eu não tinha dúvida nenhuma é que eu gostaria de amamentar na primeira hora de vida, ficar com o meu bebê em contato pele a pele, né? Então, eu pretendia ter um parto normal, até mesmo por conta disso, mas no final da minha gestação, lá para as 37 semanas, eu acabei tendo uma pré-eclâmpsia grave. Então, foi tudo fugindo do controle, como sempre, né, na maternidade. A gente já aprende, a primeira coisa que a gente aprende é que não existe controle. Então, as coisas... acabei tendo uma cesárea muito bem indicada, e não era uma coisa que eu tinha planejado, mas acabou sendo um dia mais lindo da minha vida. Foi uma experiência sensacional. Me acrescentou muito também como profissional, ver que nem sempre é aquela coisa assim, a gente, eu sou radical, do que, não, tem que ser isso, e se for cesárea vai ser ruim. Claro que cada um tem sua experiência, e o parto normal, ele traz muitos benefícios para a mãe e para o bebê, mas, para mim, eu consegui vivenciar isso de uma maneira muito feliz. Foi um momento onde eu estava cercada de muitas pessoas importantes, então, para mim, isso também era uma questão. O meu medo de onde minha filha iria nascer permeava muito isso, de me sentir sozinha, de será que eu vou ter apoio, de será que eu vou ter que ficar brigando com profissionais para fazerem as coisas da forma que eu acreditava que seria bom, né?
eu acho que toda mulher se sente um pouco insegura, né? De onde ela vai estar, com quem ela vai estar naquele momento. E é uma coisa que a gente busca muito, tentar ao máximo controlar isso, né? Mas eu fiz meu pré-natal aqui na maternidade, então minha gestação foi compartilhada com a maternidade escola, assim, todo mundo fez muito parte desse processo para mim, mas eu confesso que foi um período já de muitas inseguranças, de muitos medos, em relação a um bebê em si, porque por mais que você trabalhe com bebês, quando você pensa que você vai trilhar tudo aquilo que você vê as pessoas trilhando, pode bater um medo, uma insegurança, mas eu sempre tive essa rede de apoio muito forte, não só familiar, como também profissional, que fazem parte da minha vida, né? Não só no ambiente de trabalho. Então, minha filha nasceu por uma cesárea, a gente teve a hora dourada, ela ficou em contato pele a pele comigo, e assim, para mim foi um sonho realizado, de verdade, foi muito especial, até porque teve música, então para mim a minha lembrança, apesar da anestesia, eu estava super zen, a minha lembrança é muito boa, é muito prazerosa mesmo, da música, das pessoas, de me sentir segura, me sentir em casa, exatamente. Foi extremamente respeitoso, de ter pessoas extremamente importantes comigo naquele momento, o meu esposo, a Sandra, que é a nossa coordenadora, que, para mim, a presença dessas pessoas foi fundamental. E aí, logo no segundo dia, na segunda noite, eu ainda estava aqui na maternidade, a minha filha já mostrou exatamente para o que veio. E foi uma noite, foi a primeira noite que eu realmente não dormi. Eu acho que a gente escuta a mulher falar assim, eu não estou dormindo. Isso parece uma coisa muito superficial, mas você realmente passar uma noite sem dormir, amamentando, tem seu peso. Então, por várias vezes eu pensava, meu Deus, eu sei que o colostro é suficiente, eu tenho segurança no meu leite, mas acontece que eu preciso dormir, eu estou muito cansada, eu estava me recuperando ainda, né, do parto, de conseguir fazer as coisas, então foi uma noite difícil, onde várias vezes eu pensava assim, bem que ela podia dormir, bem que podia não ser tão difícil assim, né? Isso te traz uma insegurança de como vai ser para frente, porque você vivendo aquilo na prática, certas coisas você acaba... o puerpério em si faz você supervalorizar alguns momentos como se eles fossem ser para sempre. E não são, né? Então, logo aqui na maternidade, eu já tive fissura, e isso também mexeu um pouco comigo, porque apesar dela estar mamando bem, posicionando ela bem, ter todos os cuidados, acabou fissurando e eu fiquei me sentindo assim, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que será que está acontecendo? Quais mais as coisas imprevisíveis que vão acontecer, né? Então, eu fui para casa com ela e essa minha dor ao amamentar não melhorava. Eu já começava a achar estranho como a fissura não estava cicatrizando, apesar de eu fazer de tudo que eu tanto recomendava todo dia, né, para todas as mulheres. E aquilo foi me trazendo muita angústia. A dor para amamentar é uma coisa que me marcou muito. Me marcava muito também. Você sentindo dor para amamentar, todas as falas, todos os comentários, tudo para mim, uma gota parecia um oceano. Então, a experiência que eu me lembro é quando eu fui levar minha filha para fazer o teste do pezinho, logo poucos dias, acho que no 4º ou 7º dia, em casa, não me lembro mais. E aí, quando eu cheguei na sala para poder fazer o teste, eu estava amamentando invertida, assim, e com a outra mão eu estava procurando a caderneta dela, sem ajuda, né, porque os profissionais acabaram não me ajudando muito e eu não podia entrar com a acompanhante. Então, eu já estava... A mulher, eu acho que quando ela começa a amamentar a primeira vez, quando ela sai de casa, já é um momento, assim, tenso, né? Do momento que você sai até o momento que você volta. Então, eu já estava tensa, a minha filha mamando. E aí, essas profissionais dessa sala, que deveria ser uma sala que apoia a amamentação, né, de acolhimento, mãe e bebê, elas falaram, nossa, por que você está amamentando desse jeito? Que posição esquisita, eu nunca vi isso. Nossa, num olhar de julgamento tão forte, que na hora eu me lembrava muito das aulas de aconselhamento que a gente já cansou de dar nos cursos de amamentação, de como é importante o olhar, a voz, como você vai falar com aquela pessoa, e aquilo naquele momento me feriu igual uma flecha, assim,
ela, no meu normal, eu reagiria, daria uma resposta simples, mas eu queria voar em todas elas, eu queria agredir, porque aquilo me magoou muito, aquilo mexeu com uma insegurança minha muito grande. Apesar de eu saber que eu poderia amamentar em várias posições, eu já fazia isso, mas o julgamento dela como profissional, né, me abalou muito, e aí eu acabei respondendo e falei 1 milhão de coisas. Por fim, ela falou, poxa, você podia vir trabalhar aqui. E, enfim, foi um momento que me marcou muito, porque eu me senti julgada, né, e isso mexeu muito com a minha insegurança. A busca por pediatras que fossem alinhados com a amamentação também não foi uma coisa fácil. É uma coisa que a gente sempre fala com as mães também aqui, de que ela precisa de apoio, então ela precisa procurar profissionais que estejam dispostos a apoiar o que ela pretende fazer, né? Acho que até mesmo num parto domiciliar, como no caso da Denise, se você quer isso para você, você precisa estar cercado de profissionais que fluam junto com aquilo que você almeja, né? De forma segura, sempre, e muito capacitado. Então, não foi fácil achar um pediatra que pudesse me trazer isso, assim, para o cuidado com a minha filha. Então, o primeiro pediatra que eu levei ela falava que eu tinha que dar água, minha filha não tinha nem 2 semanas, porque o Rio de Janeiro é muito quente. Então, a outra pediatra que eu fui criticava a maneira, posições, queria estipular horários para amamentar. E, para mim, era muito difícil, no auge do meu puerpério, ficar sentada do outro lado da mesa, escutando aquilo e querendo agredir, como eu já falei antes, porque eu, no puerpério, eu virei um pincher assassino. Tudo me estressava. Hoje em dia eu vejo que é porque eu sentia uma dor constante para amamentar, então eu nunca estava relaxada, eu estava sempre tensa na próxima mamada, e me reprimindo muito o que eu sentia. Então, como eu não queria, eu não aceitava até aquele momento reclamar da amamentação e dizer que, olha só, não está dando certo para mim, está ruim. Acho que eu não conseguia aceitar eu falar que estava ruim, né? Então, aquilo mexeu muito comigo, meu emocional. E aí, por fim, depois de algumas semanas, eu em uma chamada de vídeo com a Sandra, que é a nossa coordenadora, e ela notou que a linguinha da minha filha estava muito branquinha e tal. E aí, quando ela pediu para eu ver o resto da boquinha, eu mostrei que eu percebi que a minha ficha caiu, que o que poderia estar acontecendo seria a candidíase mamária. E aquilo, para mim, meu mundo caiu. Por um lado, foi bom por ter diagnosticado, por outro lado, foi ruim, porque eu falei, meu Deus, como é que eu não percebi, como é que eu não enxerguei isso? Isso também mexeu muito com a minha insegurança, de uma maneira, assim, surreal, de me perguntar como é que eu não percebi isso na minha filha, por quanto tempo a gente está passando por isso. E aí a gente foi buscar tratamento e tal. E, nesse momento, eu recorri novamente aqui para a nossa casinha rosa, e quem me ajudou com as medicações foi a doutora Márcia, nossa pediatra aqui do alojamento, porque eu já havia começado um tratamento antes que não estava funcionando. Não sei se porque eu já estava num processo muito desenvolvido já da candidíase, então a anistatina não fez muito efeito, enfim. Mas eu consegui o tratamento aqui, graças à enfermeira também do alojamento, a Tati, ela me ajudou muito com a laser terapia. Então, para mim, poder contar com isso, poder contar com a minha rede de apoio, que é imensa, aqui, de tantos profissionais, amigas e familiares, para mim, não tem preço. Mas eu me vejo, hoje em dia, consciente dessa minha rede de apoio, que é maravilhosa. Não tenho nem como falar também não deixar de falar do meu marido, que por ele amamentava. Quantas madrugadas ele acordado comigo falando, se eu pudesse, eu dividir isso com você, porque eu não aguento mais ver você chorando, eu não aguento mais ver você com dor. Então, assim, eu tive esse privilégio muito grande da rede de apoio, e mesmo assim, por diversas vezes eu pensava, e se eu não quiser mais? Para que eu estou insistindo nisso, assim, que está me fazendo tão mal, né? É lógico que eu tinha um propósito maior, eu acreditava muito nisso, eu queria muito isso, e queria, de fato, pela minha filha também, não só por questão de eu acho certo, e sim porque eu sabia que aquilo era o melhor para ela. Mas eu confesso que é difícil você ser forte o tempo todo, né? E aí, por fim, a gente conseguiu se curar disso, e lá por volta dos 3 meses eu comecei a perceber que eu já amamentava sem dor. E aí
Depois disso, ficou tudo ótimo. Eu pude conseguir viver meu momento com a minha filha de uma forma muito melhor. Pude não ter mais medo de sair na rua e amamentar em público. Eu pude olhar para mim também, como a Denise mesmo falou. Eu pude começar a olhar para mim, a olhar para as minhas necessidades, ver o que eu esperaria. E assim a gente ficou em aleitamento exclusivo até os 6 meses. E a gente também começou a introdução alimentar, que também era um outro desafio para mim, mas eu acho que isso fica para uma outra conversa, porque também é uma coisa assim profunda, e uma coisa que eu percebi é que a gente não tem como separar uma coisa da outra, não se separa a gestação, não se separa do parto, a amamentação, a introdução alimentar, enfim. Tudo isso é essa montanha-russa que a gente vive, né? Então, essa foi a minha experiência. Bom, muito bom dia, né, a todas aqui, as minhas colegas de mesa, a quem nos assiste. Obrigada, Elaine e Sandra, pelo convite, né? Quando você lançou essa proposta, Elaine, eu achei maravilhosa, porque a gente, às vezes, esquece de falar um pouco, né, sobre como essa questão para a mulher que trabalha com a amamentação, né? A gente fala, e quem cuida do cuidador? É por aí também, né? Bom, nesse sentido, a minha história é muito... O início é muito de quem achava que controlava tudo e que viu que não era bem assim, né? Então, a minha gestação foi uma gestação planejada. A Natália fala muito dessa questão aqui da rede de apoio dos colegas, né? Enfim, eu quis fazer o meu pré-natal aqui na maternidade, quis ter o meu bebê aqui, porque eu me sentia entre amigos, eu me sentia bem cuidada e achava que aquilo também tinha um controle, né? Então, optei por ter meu bebê aqui, fiz o pré-natal com a obstetra, que à época era do grupo de adolescentes, e ali eu participava, né, das ações educativas. Então, quando colocaram aqui a questão das informações, então eu também tinha acesso, mas hoje, olhando o meu comportamento no grupo, acho que sempre foi assim, meio que um distanciamento, né? Como se fosse um pouco diferente, né? O meu caso ali, a minha gestação, no sentido de que eu estou falando, mas isso tudo eu já sei. Então, por isso tudo eu já sei, eu achava que eu estava blindada contra qualquer problema, ou se o problema surgisse, eu prontamente saberia resolvê-lo, né? Afinal de contas, já tinha ali uma boa quilometragem no banco de leite, então achava que podia sanar, né? E essa questão da gente sonhar, né, planejar como que vai ser, eu tinha muito claro para mim que seria um parto vaginal e pronto, acabou. Não ia fazer uma cesariana de forma alguma. E aí me viu que com 37 semanas e um dia a bolsa rompe. E aí liguei para o obstetra, também daqui da casa, e falou, olha, que pena, você tem certeza? Não está confundindo? Eu, não, é isso mesmo. Vim para cá, para admissão e tudo, mas antes de entrar no CO, primeiro fui no setor. Né? Então, dá um confere, porque, gente, eu vou parir, né? Não estava no cronograma, mas eu vou parir. Então, deixa eu ver se está tudo ok. E aí, havia também um pouquinho assim daquele confundimento, porque durante o desenrolar, né, da gestação, eu ouvia muito assim, mas com você vai dar tudo certo, isso aqui eu não preciso abordar, não, né, porque você sabe. E eu confirmava. Sim, não precisa me orientar, não, porque isso eu sei. E ainda ia além, né? Não, também dou aula no curso, né, do IAC. Então, realmente, eu tinha essa coisa de que nada daria errado, né? Tudo estava sob controle. E aí, meu filho nasceu, isso foi há 15 anos, né, como a Elaine colocou. Então, naquela época, o acompanhante aqui não entrava, né? Mas realmente foi cesariana, mas foi assim, tudo muito respeitoso. A minha memória afetiva com relação a esse momento do parto, né? Eu lembro muito da minha frustração
nas horas que foram antecedendo, porque eu via que eu não entrava em trabalho de parto. Mas, quando a coisa aconteceu, pronto, agora é para valer, vamos embora, o jogo virou ali, sabe? Então, foi muito bonito até a equipe ali comemorando. Ele veio para o meu peito ainda na sala de parto, então teve aquele contato pele a pele, né? Foi importante, mas eu percebi que o peito não estava jorrando. Eu achava, não, vai dar tudo certo, eu já vou sair amamentando. E não foi assim. Então, eu fui para o alojamento, a primeira noite, aquela coisa, ele nasceu à noite, né? Teve que entrar com complemento. Já aquilo me caiu meio uma facada, né? Poxa, como assim, né? Mas tudo bem, amanhã é outro dia, amanhã nós vamos recuperar, né? Somos um time, vamos embora. E o dia foi passando e a coisa bem arrastada, né? Cheguei a ir para o setor, pedi uma ajuda para a minha equipe, né? E uma delas já me conhecia há bastante tempo, né? Já olhou meio assim, Vânia, o que está havendo? Eu, nada, não está vendo nada. Está tudo ótimo. Então, aquela coisa, tudo sob controle. E aí, à noite, né, aí, nesse momento, já não tinha mais a companhia da minha mãe, né, já tinha esgotado aquele tempo de pós-cesárea, então ela já tinha ido embora, e eu estava sozinha na enfermaria com o meu filho. E aí, já de madrugada, chega uma outra mulher com o seu bebê. E ela estava apresentando dificuldade. O que eu fiz? Fui lá e ajudei. E o neném mamou. Eu deixei a criança mamando. E voltei para o meu chorando que não mamava. Então, isso foi se acumulando. Claro que no dia seguinte eu estava assim, a maluca. Quando a técnica chegou para conversar comigo, né, para receber o plantão, já foi falando, oi, olha só, eu estou com tantas horas de pós-cesárea, tá? Eu estava com 37 semanas em um dia, está aqui o meu filho, uma coisa bem técnica. Total. A profissional passando, né, o caso para uma outra colega. Ela escutou tudo calmamente, sem denunciar nada assim no rosto, sem nenhum julgamento, nenhuma expressão de julgamento. Ela me deu ali uma aula de aconselhamento. Ela chegou simplesmente e falou, oi, mãe, eu sou a técnica Wanda. Qual o seu nome? Eu hoje vou cuidar de você. Como vocês estão se entendendo? Nessa hora, caiu assim a ficha, eu morri de vergonha, eu achei que eu estava fazendo um grande papelão e tive assim, a noção de que eu só podia estar louca para estar fazendo aquilo, né? O que eu estava fazendo? Quando eu recebi alta, e aquela coisa assim muito arrastada, né? Alguns complementos foram dados à noite, principalmente. Durante o dia eu ainda conseguia ficar, mas era aquela coisa assim, de sugando mesmo. E lá no íntimo eu sabia, isso não está certo. Quantas vezes eu falei na minha sala de ordenha que não é assim, tem que ser bom para os dois. Por que para mim não está sendo? E aí eu cheguei em casa e meu marido achando tudo maravilhoso, contente, estava ali com o filho, e eu só sabia apontar os defeitos. E achava inconcebível ninguém perceber que estava errado. E aí ele finalmente chegou para mim e perguntou, vem cá, o que está havendo? E aí eu coloquei, como o que está vendo? Está tudo errado. Você não vê que eu não estou amamentando, não sai leite do meu peito, daqui a pouco esse menino vai estar ictérico, perdendo peso. Vim colocando a ficha. Aí ele parou, outra lição de aconselhamento. Olhou para mim e falou, olha só, será que você ainda não percebeu que eu não te contratei para cuidar do meu filho, eu te escolhi a mãe dele? Aí pronto, né? Aí comecei a chorar, o peito já se manifestou também, e a partir dali, o que eu falo é que acabou a palhaçada. Né? Que aí, realmente, eu consegui amamentar. Sim, era importante dizer isso. E, em outro momento também, outra voz masculina também me chamou a razão, que aí foi quando o obstetra, né, aqui nosso colega, o doutor Paulo, ele chegou e tinha ligado para saber como as coisas estavam, porque ele viu que eu estava muito nervosa, né, no momento da alta. E aí eu escutei dele, olha só, eu já estou sabendo o que está acontecendo, então você me faça um favor, você esquece maternidade de escola, você esquece o banco de leite e vai ser mãe. E aí eu acho que realmente eu precisava dessa chamada. Hoje eu brinco que a entidade profissional não deixava a entidade mãe baixar.
né? A gente fala de tantos conflitos que essa mulher que amamenta, né, apresenta ao longo do seu caminhar. E, na minha história pessoal, eu acho que o grande conflito ali na linha de partida foi esse, aonde eu olhava para a amamentação com um olhar muito técnico, muito frio até, né? E, a partir do momento que eu fui entendendo que não era isso, que eu era uma mãe e que, como vocês colocaram, né, a gente não ganha um manual, não é porque a gente viu um resultado positivo para gravidez que eu já sou, a mãe já sei de tudo. Não, a gente não sabe. Meu filho hoje tem 15 anos e quanta coisa eu ainda aprendo, né, nessa relação mesmo que se constrói no dia a dia. A partir do momento que essa ficha caiu, as coisas se estabeleceram bem. Então, a única noite que eu tive perrengue ali para amamentar foi essa aqui, porque em casa a coisa já fluiu melhor, né? Nunca perdi a noite amamentando, consegui manter a amamentação exclusiva até os 6 meses, e isso em função também, de novo, aqui da rede de apoio, aonde eu contava ali muito com a parceria do meu marido, mas também da minha mãe e dos meus sogros. Então, foram pessoas que, desde o início, eu fui treinando para essa questão do copinho, de como que faz se eu não tiver, né? E aí, quando eu falo de rede de apoio, eu não posso esquecer, né, 2 pessoas que foram a doutora Regina e a psicóloga Vitória, que ela chamava atenção para isso, que isso ia acontecer. E elas sempre procuravam me tratar como uma mãe, e não como uma colega de trabalho, né? Então, até hoje, os bilhetinhos a doutora Regina acompanhou meu filho no 1º aninho. Então, cada consulta que ele ainda estava sendo amamentado, ela, parabéns, tantos meses de aleitamento exclusivo, né? Então, isso era importante para mim, né? Não só como mãe, mas eu acho que também para essa coisa do profissional. Estou fazendo certo. Então, isso realmente foi bastante importante. E eu consegui levar a amamentação até 2 anos, 7 meses e 11 dias. E aí, depois de passar desse período, né, dali de 1 ano e meio, eu comecei a escutar as coisas do tipo, Vânia, mas já pode parar, né? Não precisa tanto. Então, eu acho que a mulher profissional de saúde que amamenta, durante todo esse caminhar, ela enfrenta pressões também, que são as mesmas que qualquer mulher que amamenta vai enfrentar, mas a gente, às vezes, também tem que lidar com aquele julgamento dos nossos pares e o nosso próprio julgamento. Porque, se eu consigo ajudar outras mulheres, como que eu não me ajudo? Então, a gente fala que o profissional de saúde é o pior paciente que existe, né? Porque ele sabe tudo. E eu acho que, nesse momento, também eu fui muito por esse caminho. Tive a sorte de ser chamada à razão e pude, né, consertar e viver de uma forma prazerosa a amamentação. Então, eu só tive o Luiz Alexandre. Então, assim, as minhas fichas estavam todas ali. Que bom que eu hoje posso contar uma história assim positiva, né? Mas realmente não foi uma construção sozinha. Eu precisei de muitas pessoas me apoiando, me incentivando e me lembrando dessa minha nova condição, que era de uma mãe de primeira viagem. Perfeito, Vânia. Para a gente encerrar, que o nosso tempo está corrido, meninas, falem para mim, falem para a gente, o que mudou na prática profissional depois dessa experiência da amamentação? Para mim, assim, de imediato, o olhar, né? Eu mudo o ponto de onde, o ângulo de onde eu vejo, né? As mulheres que vêm até nós para serem assistidas. Então, agora é um olhar mais empático, uma escuta mais ativa, né? Aprimorando a escuta, né? Porque primeiro a gente cria uma relação, né? Quando você assiste uma família, sobretudo nesse momento da vida, essa mulher, você acessa a um histórico, a questões da vida pessoal dela,
que às vezes ela não compartilha nem com um familiar, né? Até para buscar uma solução para aquilo que ela está apresentando, né? Que não é só a questão física, né? É toda uma relação, uma engrenagem, né? Emocional, a vida, a relação com o trabalho, são as questões pessoais, enfim. E então eu passo a perceber essa mulher que chega para ser assistida com dificuldade na amamentação, ou, enfim, as orientações que a gente dá ali de modo geral, né? Nem sempre, porque as orientações não vêm só quando a gente tem dificuldade, né? A gente também precisa desconstruir isso. A orientação vem como prevenção de qualquer outra coisa. Então, eu mudo o meu olhar mesmo, a minha maneira de assistir, de ouvir, e de buscar, né? De buscar em conjunto ter uma terapêutica compartilhada, de não ter essa tomada de decisão que é do profissional. Então, é uma desconstrução, na verdade, diária, né? Um esforço diário que a gente faz para aprimorar, né? Para aprimorar essa assistência. Eu acho que o que mudou para mim, em primeiro lugar, foi ter uma noção mais profunda do que é o puerpério, de como isso pode impactar a mulher. E isso faz com que a gente não olhe mais só a amamentação, e sim uma mulher que está amamentando, uma família que está vivendo aquilo e que ela está passando pelos seus altos e baixos. O puerpério, eu acho que é o que as pessoas falam muito, é um convite para você olhar para dentro. Eu acho que muitas questões surgem na vida da mulher no puerpério que vão muito além do cuidado com o bebê, e nem todas ela compartilha com as pessoas. Você se conhecer, você está se transformando numa nova pessoa. Acho que toda mulher percebe que não tem como ela ser a que ela era antes, e isso não é uma coisa necessariamente ruim, você vai se reconstruir, né? Se construir agora como mãe. Exatamente, se transformar. Então, eu acho que me ajudou no olhar para essa mulher que está passando por isso, e em vários momentos durante esses meses, né, nesse início da amamentação, eu pensava o quanto eu lidava com mulheres fortes diariamente, porque trabalhando em um banco de leite com ordenhas de mulheres que os bebês estão na UTI, eu pensava, meu Deus, se eu estou assim, imagina essas mulheres. Eu já tinha essa consciência, mas vivendo na prática, aquilo me tocava muito, porque eu pensava, nossa, se eu estou tendo várias questões, você imagina essas mulheres que estão com seus bebês na UTI, que estão com bebês em casa, né, com filhos em casa, estão aqui. Enfim, cada um tem sua complexidade. Então, eu acho que aprimorou meu olhar para isso, né? Também, para ter uma fala um pouco menos romantizada, eu acho que eu já tinha esse cuidado também, mas eu acho que tenho mais cuidado ainda, porque a gestação, a amamentação, o parto não é igual para todo mundo. E, às vezes, essa fala romantizada, eu acho que isso aprisiona muito a gente, de se comparar, de achar que está dando tudo errado, de achar que, poxa, não era assim que eu esperava que seria. Então, eu vejo muito mais a importância disso. A importância de oferecer certas orientações, não de forma isolada, em sim, que ela é contínua, ela é junto de todo um fluxo do cuidado do bebê e da mulher. Então, não tenho como eu falar só da amamentação, não tem como a gente ter uma profissional que só fala do peito e não fala de outras coisas. E a importância do aconselhamento também, por ter passado por essas... Por situações assim, né, de me sentir dessa maneira, a importância da gente a importância política da amamentação. Acho que eu sempre defendi a amamentação em público, mas depois que eu passei por uma experiência de amamentar em público e me senti metralhada por olhares e tal, a gente vê na prática como dói para uma mulher não se sentir aceita na sociedade amamentando, e como isso influencia você em algum momento. O relato que você falou, de a partir de um tempo as pessoas começarem já não está na hora de parar de mamar, essa criança já está muito grande. Isso é muito natural na nossa sociedade. Eu minha filha, ainda nem tem 1 ano, já passo por isso. Então, eu acho que o poder político que a gente tem, né, como mulher, como um indivíduo na sociedade, de lutar pela amamentação, acho que o Agosto Dourado é um momento a gente celebrar isso, né? E acredito que seja isso, a importância de a gente formar, tá sempre tocando mulheres e alunos que passam por nós, da importância desse olhar e desse cuidado com o outro. Bom, no meu caso, eu acho que foi
ter uma escuta mais atenta, né? Perceber mais como se posiciona mesmo essa colega profissional de saúde, né? Para chamar mesmo a atenção. Olha, você agora vai ser mãe, então, de alguma forma, ajudá-la a ir se despindo, né? Dessa capa do profissional. E, sem dúvida, também o espaço que a gente dispõe, que é o banco de leite, no sentido de que toda essa ajuda que eu tive para poder levar, né, esse tempo todo da amamentação, que não é uma coisa fácil. Então, a gente vê muitas mulheres que querem e não conseguem, porque não tem ali essa estrutura. Então, eu me considero também muito privilegiada de estar num local de trabalho onde eu podia chegar, ordenhar, armazenar o meu leite e, ao final do expediente, levá-lo, né? Então, isso fez toda a diferença também para que a gente pudesse ter esse tempo maior, né, de amamentação. E, sem dúvida, valorizar cada vez mais e mais e mais a rede de apoio. Né? Realmente não tem como. A mulher sozinha, ela vai até onde dá, mas chega uma hora que precisa dormir. Né? Eu preciso ter o prazer de tomar um banho demorado. Né? Essas coisas que trazem realmente prazer, sanidade mental. Então, eu acho que nem sempre eu perguntava muito, mas quem vai te ajudar? Como é que você está se preparando? Então, hoje é uma coisa que eu pergunto mais. E aí, como é que está? Né? Qual o seu plano? Então, eu acho que foi muito nesse caminho. Ótimo, meninas, perfeito. É uma pena, mas a gente vai ter que encerrar. Quero agradecer vocês terem topado a minha ideia insana de falar um pouquinho dessa experiência de vocês. E a nossa coordenadora, Sandra Valesca, vai fazer o encerramento agora. Bom, eu também quero agradecer a participação de todas. E foi bom, né, vendo você tocar na nossa sala, né, da mulher trabalhadora que amamenta, que também, no caso, para as estudantes, também nosso banco de leite tem esse apoio, isso também faz muita diferença, né? Ter o apoio da equipe. E falar para todos vocês que vocês podem contar com o nosso apoio também, da nossa página do amame.ufrj. Podem mandar no privado, podem mandar no nosso WhatsApp, todas as dúvidas, que nós, né, estaremos sempre, toda a equipe faz parte. Vai estar enviando essas orientações, vídeos, enfim, da forma que vocês desejarem, tá? Através também, agora com a pandemia, com a facilidade da teleconsulta, né? Agendando sua teleconsulta. E isso tudo, gente, a maternidade escola, é SUS, é uma ferramenta assim, poderosa, que nesses tempos de Covid foi muito importante. Tá? Então, obrigada a todos. Espero que gostem. Deixe suas perguntinhas lá no YouTube, na página da Maternidade Escola, que também vamos estar respondendo. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Tá?